Olá, esse é o Nanjuni Lendo com Kim Nanjun. Eu sou a Amanda do Encontro de Leitores e eu tenho compartilhado neste quadro toda a minha experiência lendo os livros da curadoria do Kim Nanjun que já foram traduzidos para o português. Vocês estão gostando desse quadro? Eu estou amando fazer este quadro e compartilhar com vocês as minhas experiências. Eu venho lendo os livros indicados por Kim Nanjun desde o ano passado, no momento que eu criei o Nanjuni Experiências Literárias. São kits imersivos dentro da curadoria do Kim Nanjun, que você recebe aí na sua casa com toda uma experiência leitora para compartilhar os livros lidos por ele e indicados por ele. Você ainda não conhece o Nanjuni Experiências Literárias? Então eu te convido a conhecer. É só clicar nos links que estão aqui embaixo, que você vai ser direcionado tanto para o meu Instagram, lá onde tem uma parte dos destaques com muitas informações sobre o Nanjuni, como também para as nossas duas lojas, onde vocês podem encontrar 4 kits como opção para compra. E hoje nós vamos compartilhar mais um dos livros que li da lista de Kim Nanjun. Então fica comigo para você saber qual é esse livro e partilhar da minha experiência. Hoje a gente vai falar sobre um dos livros mais difíceis que eu li da lista de indicações do Kim Nanjun. O livro se chama Atos Humanos. Atos Humanos é baseado em uma história real que aconteceu lá na Coreia do Sul na década de 80, na cidade de Gwangju. Essa cidade passou por um processo de ditadura e dentro dessa ditadura muitas pessoas foram mortas. A cidade foi praticamente fechada e a população dizimada pelo exército sul-coreano. Além dessas centenas de mortes, outras tantas pessoas estão desaparecidas até hoje. Assim como a gente vê acontecendo em processos de ditadura, que não só ocorreu na Coreia do Sul, mas como aqui no Brasil, na Argentina. O livro vai falar declaradamente sobre processos ditatoriais e momentos difíceis da história. Então esse livro é um livro bastante importante, porque ele declara um evento que aconteceu lá na Coreia do Sul, mas que também tem muito e nos remete muito a momentos que aconteceram na nossa própria história brasileira. Para a gente começar a sentir um pouquinho do clima dessa história de Atos Humanos, eu vou ler um trecho do primeiro capítulo para vocês. Então já pega um chazinho, senta comigo para conhecer um pouco mais sobre a narrativa de Atos Humanos. Capítulo 1, Passarinho. Parece que vai chover. Murmuras alto. O que faremos se chover forte? Observa as nogueiras em frente a Dochong, com os olhos semicerrados, como se por entre os galhos oscilantes pudesse se divisar a forma do vento. Como se as gotas da chuva que estavam se escondendo no ar fossem saltar e brilhar no vazio como gemas cristalinas. Experimentas abrir mais os olhos. O contorno das árvores parece mais esfumado que há pouco, com os olhos semicerrados. Será que terei que usar óculos um dia? Veio-te à mente o rosto amuado do teu irmão do meio, com os óculos de armação quadrada de plástico marrom, e logo se dissipou entre os sons de gritos e de aplausos que vêm da fonte. Teu irmão disse que no verão os óculos escorregavam do nariz, e no inverno, sempre que entrava em lugares fechados, não conseguia enxergar, porque as lentes ficavam embaçadas. Será que dá para fazer a visão não piorar para se evitar os óculos? Obedece enquanto estou falando com calma. Volta logo para casa. Balanças a cabeça para esquecer a voz brava do teu irmão do meio, a voz vigorosa da jovem mulher que segura o microfone e chega vibrando. Da escada da entrada do San Minguan, onde está sentado, não se vê a fonte. Para poderes ver a cerimônia de homenagem ao menos de longe, tens de sair do prédio pelo teu lado direito. Em vez de fazer isso, prestas atenção na voz da mulher. Pessoal, os nossos amados cidadãos que estavam sendo consagrados no Hospital da Cruz Vermelha estão vindo para cá. Por iniciativa da mulher, começa-se o Aekugeka. As vozes de milhares de pessoas se sobrepõem umas às outras como um pagode de milhares de metros e encobrem a voz da mulher. Tu também cantas baixinho, seguindo aquela toada que sobe pesadamente e desce resoluta, arrastando-se até o clímax. Quantos no total serão os mortos transferidos do Hospital da Cruz Vermelha hoje? Quando de manhã fizeste essa pergunta, Jinsu respondeu lacônico. Serão mais ou menos 30. Enquanto o refrão daquela canção pesada se acumula como um pagode comprido e desce arrastando-se, 30 caixões serão descarregados do caminhão, um a um.
serão postos ao lado dos 28 caixões que de manhã carregaste junto com os meninos mais velhos do Sangmuan até a fonte. Então já deu para notar um pouco aqui, né, que essa história ela vai retratar de forma bastante nua e crua os eventos da ditadura. Não é um livro fácil de ler, primeiro porque os capítulos eles vão se interconectando e os personagens e lugares eles vão perpassando por momentos diferentes do texto. Então às vezes na experiência de leitura eu me perdia sem saber que personagem que era que estava narrando aquele momento daquele capítulo ou em que momento da história estávamos se aprofundando ali naquela parte. Então, como eu disse, não foi uma experiência de leitura fácil e fluida. Por muitas vezes eu parei e fiquei pensando, puxa, o que eu tô lendo aqui? Que personagem é esse? Mas o principal dessa trama é a gente ir sentindo esse trauma que foi deixado para esses personagens que estão narrando, um trauma de violência, de tortura, de perda, de censura e principalmente um trauma de luto. Tem um dos capítulos ali que para mim foi o mais difícil de ler, que ele é narrado do ponto de vista de um espírito. Esse espírito, ele morreu ali em uma situação, né, que eu não vou trazer para vocês, a experiência precisa ser mais completa lendo, mas esse espírito ele começa a narrar esse descolamento dele do corpo e é muito pesado, é muito difícil de ler. Então assim, já prepara o lencinho, porque esse é um dos livros mais difíceis indicados da lista do Kim Nam-joon, mas também um dos mais importantes se a gente for pensar a conexão entre o que ele tá lendo e a nossa própria história, porque em muitos momentos eu fiquei refletindo sobre a ditadura militar ocorrida no Brasil também, e o quanto isso me fez refletir sobre como eu sou parte desse movimento, né? E o quanto esse movimento não pode voltar a acontecer de forma alguma. Então é um livro que vai trazer ali pra gente uma experiência que a gente não pode pedir, né? Como vem algumas pessoas pedindo aí, aconteceu muito nos anos passados, né? Pedindo uma volta de uma ditadura militar. Isso é um absurdo, é um pedido absurdo. A narrativa do livro, ela também é bastante poética e muito sensorial. A gente vai sentindo, parece que você tá ali, vivendo aquela situação. Então ela é muito sensorial, ela não é só visual, ela é muito tátil, ela é muito olfativa. É, como eu disse para vocês, um livro bastante contundente no que ele quer declarar. Ele apresenta também uma voz muito empática sobre esse momento, da gente se descolar mesmo das nossas vidas, das nossas zonas de conforto e se colocar ali na vivência daqueles personagens que estão narrando tantos traumas e tantas violências. Quando então o Kim Nam-joon indica esse livro pra gente, ele tá ali presente nas listas de livros lidos e comprados por Kim Nam-joon nas livrarias sul-coreanas. Essa lista a gente encontra pela internet. Eu fiz muita pesquisa, como eu disse para vocês, para encontrar de fato quais foram os livros lidos por ele ou comprados por ele. E esse é um dos livros que faz parte dessa lista de compras dele nas livrarias sul-coreanas. E é mais um livro sul-coreano aí indicado pelo Kim Nam-joon e ganhando uma proporção mundial, para a gente ver a importância que ele tem nas indicações dele e o quanto ele vem ajudando na formação leitora de muitos árabes que por vezes não se identificavam com a leitura, mas por gostar do Kim Nam-joon e daquilo que ele fala e o que ele prega, começam também a se apropriar da literatura que ele lê, que ele indica e que ele usa como inspiração para as suas criações. Gostaram desse vídeo? Então vou pedir aquele recadinho sempre muito importante de se inscrever nesse canal para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho dentro do Nam-joon Experiências Literárias e esse projeto de ler toda a lista do Kim Nam-joon. Também vou pedir para vocês já deixarem um curtir. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou dessa experiência. Você leria Atos Humanos ou acha que ainda não está preparado para esse tipo de livro? Você já leu? Como foi a sua experiência? Me conta também. Me segue nas outras redes sociais, TikTok, Instagram com @encontro de leitores. Lá você vai saber mais sobre o meu trabalho também. Tem uma aba de destaque só falando sobre o Nam-joon Experiências Literárias e lá muitas indicações de livro, não só lidos pelo Kim Nam-joon, mas os livros que eu leio e que eu também acho importante compartilhar com vocês. Na semana que vem eu volto com mais uma indicação. Eu espero que vocês estejam gostando desse quadro, assim como eu estou gostando de fazer. Tchau, tchau!